Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Então, pessoal, vamos para mais uma aula de literatura, tá? Que hoje nós temos muita coisa para falar, certo? Primeiro, nós iremos conhecer uma nova escola literária que se chama Romantismo, tá? Essa escola literária vem logo depois do Arcadismo, que foi a escola que acabamos de ver, né, recentemente. Então, o que nós iremos tratar nesta escola? Então, pessoal, essa escola literária, ela é marcada, tá, pela expressão e valorização dos sentimentos, ok? Trazendo aí o destaque, né, para a dualidade entre amor e o sofrimento. Aqui nós iremos perceber que o amor era tratado como algo perfeito, né? E que os românticos, né? Os escritores românticos idealizavam a mulher perfeita. E como nós sabemos que não existe a mulher perfeita, né? A gente vai ver muito nesta escola literária esse destaque do amor e dor. Por quê? Porque a mulher de tão perfeita que era, eles não conseguiam alcançá-la, tá? Era a mulher idealizada. Então, a gente vai ver tudo isso nessa escola literária, tá certo? Muitas idealizações, tá? Essa dualidade entre amor e sofrimento, ok? E outro ponto interessante é que a gente vai ter a liberdade, a palavra liberdade, na verdade, como a chave, né? A base dessa escola literária, tá certo? A liberdade para quê? Para criar, certo? Ela ganha espaço lado a lado com a fantasia. Então, aqui no romantismo, os escritores românticos tinham essa liberdade, tá? Para escrever da forma como eles preferissem, saindo um pouco do padrão, né? Até antes, né, dessa escola, existia um padrão de escrita, tá certo? De escrita literária. Já no romantismo, não, eles conseguem trazer essa liberdade maior para a escrita, trazer liberdade de pensamento, liberdade de expressão, tá certo? Então, a gente vai perceber isso nessa escola literária, certo? Gente, só para recapitular, antes do romantismo, a gente entendeu um pouco, né, sobre o arcadismo, tá? Que é aquela escola literária que vem com a proposta de quê? De conectar o homem à natureza, através da arte. Vocês lembram? Pois bem, o arcadismo também tinha a sua essência em quê? Baseada em quê? No resgate da antiguidade clássica. Era por isso que o arcadismo era também conhecido como neoclassicismo, tá? Por quê? Porque resgatava a cultura clássica, não é isso? Então, ele tinha muito da cultura clássica, era por isso que era conhecido como neoclassicismo, certo? E também, pessoal, o arcadismo tinha como base filosófica o iluminismo, né? O iluminismo, que é a valorização da razão, né? Considerada aí o mais importante instrumento para se alcançar qualquer tipo de conhecimento, ok? Então é importante a gente recapitular isso, porque a gente vai entender que no romantismo que a escola, né, romântica vai contra os princípios da escola literária anterior, certo? Então, vamos lá. Hashtag arte do sonho. Por que eu coloquei hashtag arte do sonho? Pessoal, o romantismo, ele trabalha lado a lado com o quê? Com a fantasia, com a idealização, tá? A idealização de quê? De que as coisas são perfeitas, como por exemplo, o amor é o amor perfeito. Existe amor perfeito? Não existe, mas para os românticos existia sim, tá? A mulher
para eles, a mulher é tão perfeita que era considerada quase como um anjo, um ser celestial, tá? Então, eles tinham essa característica principal, né, de idealização, tá? Por isso que eu coloquei hashtag Arte do Sonho, para que vocês entendam que os românticos, eles eram bastante, vamos dizer que iludidos, não é verdade? Iludidos e acabavam que iludindo a gente, né? Porque quando você começa a ler uma obra romântica, você começa a viajar naquele sonho realmente. Mas sabemos que essa perfeição não existe, né? Então, eles eram iludidos. Vamos dizer assim. Pessoal, para entender o romantismo no Brasil, vamos entender primeiro o romantismo de maneira geral, pelo mundo, ok? Então, o romantismo ele surge primeiro onde? Na França e na Alemanha, certo? Então, ele surge na Europa, final do século XVIII para começo do século XIX, ok? E o romantismo, ele foi um movimento artístico, filosófico e político que surgiu na Europa, certo? Gente, era muito comum, tá? As tendências surgirem primeiro na Europa e depois se espalharem pelo mundo, principalmente na França, né? A França era considerada o quê? O centro do mundo, era onde surgiam as primeiras tendências, as novidades, e depois aí se espalhava pelo mundo, certo? Então isso era bastante comum. Essa escola literária tem como principal característica uma visão passional de mundo totalmente contrária ao racionalismo. Vejam só. A primeira contradição que a gente vê aí, a primeira oposição, na verdade, em relação à escola anterior. O romantismo é totalmente contrário ao racionalismo, ok? A partir do romantismo, as pessoas começam a enxergar o mundo de uma nova maneira. Não por meio da razão, mas por meio do sentimento, tá? Em detrimento ao domínio da razão, muito presente nesta época, o romantismo nasceu com o intuito de reivindicar a personalidade sensível e emocional dos indivíduos. Então, pessoal, o romantismo, ele surge com esse objetivo, tá? De reivindicar o quê? A personalidade sensível e emocional dos indivíduos, porque até então, o que estava aqui bombando era a razão, né? Com o arcadismo, que a razão era o princípio pelo qual o ser humano poderia ser libertado, né? Por meio do conhecimento, tá? E já o romantismo diz o quê? Que o homem não é só motivado pela razão, né? A razão não é tão importante quanto a emoção expressa por esse indivíduo, tá? E é isso que o romantismo vai trazer agora à tona, né? Ele vai trazer o quê? A emoção, os sentimentos, tá? Dos indivíduos. Então, aqui, o mais importante vai ser o quê? A emoção. E a razão vai ser deixada de lado, ok? Então, marcado pelo lirismo, subjetividade, emoção e pelo eu, certo? Nesta escola literária, nós vamos perceber que ela é uma escola literária bastante egocêntrica, tá? Que vai se preocupar muito com o eu, muito com a dor do indivíduo, com as emoções que aquele indivíduo sente, com o que ele pensa. Então, vai ser muito subjetivo, tá? Vai ter muita subjetividade no romantismo. Subjetividade vem de quê? Vem de sujeito. Então, está muito ligada a quê? Ao eu, certo? Então, agora vamos entender o romantismo no Brasil. Então, pessoal, o romantismo no Brasil, é importante a gente conhecer o contexto histórico, o que estava acontecendo, né, nesse inteirinho até iniciar, né, o romantismo. Então, vamos lembrar aqui que em 1808, o
que aconteceu? A chegada da família real portuguesa ao Brasil, ok? E com a chegada da família real portuguesa aqui no Brasil, nós tivemos alguns avanços, sim, né? Aqui no Brasil não existia o quê? Não existia biblioteca, não existia imprensa, não existia o quê? Universidades. E tudo isso foi implantado, né, com a vinda da família real portuguesa, certo? Mas com o passar do tempo, as pessoas que viviam aqui no Brasil, né, principalmente os intelectuais, começaram a sentir uma certa insatisfação com a corte portuguesa, certo? Com a transferência da corte portuguesa para a colônia, porque em 1808 o Brasil era uma colônia, certo? Então, houve alguns acontecimentos, tá? Nesse intervalo de tempo, que levou a quê? Esses acontecimentos levaram ao desgaste na relação entre a elite brasileira, tá? Com o Reino de Portugal. Então, começou a nascer aí no coração dos homens que viviam aqui no Brasil esse sentimento de independência, sentimento de liberdade, sentimento de autonomia, certo? E aí, com isso, né, aconteceu a independência do Brasil, ok? Houve aí a separação, né, de Portugal do Brasil em 1822, tá? Com a independência do Brasil. Então, como é que eu posso dizer? Esses dois acontecimentos, né, foram, assim, muito importantes, tá, para o surgimento do romantismo, pessoal. Vejam só, quando nasceu esse sentimento de liberdade, esse sentimento de autonomia, né, então, essas pessoas que viviam no Brasil começaram, né, a querer se libertar da corte portuguesa. Daí surge o sentimento anti-lusitano. O que é o sentimento anti-lusitano? Após a independência do Brasil, né? Anti, a gente sabe que é contrário. Luso vem de português. Então, né, anti-português. Surge esse sentimento, tá? E agora, o Brasil independente, o Brasil vai se tornar o quê? Uma nação, certo? E aí, essas pessoas querem muito exaltar a nação, sabe? Para quê? Para a construção da nação de fato brasileira, certo? Tanto, pessoal, que esses intelectuais falavam em quê? Em promover reformas necessárias para civilizar, modernizar o país, né? Segundo as ideias do tempo. Que ideias são essas? Ideia de quê? Liberdade de comércio, liberdade de pensamento, representação nacional. Tudo isso, pessoal, para garantir o quê? Uma nova nação, uma nação de fato brasileira, tá? Então, vejam só que a palavra liberdade vai estar presente, sim, muito presente no romantismo. Porque o romantismo, né, gente, ele vai exaltar a nação, os sentimentos nacionalistas, né, vão estar à flor da pele, tá? Então, o homem, ele vai buscar o quê? Uma identidade nacional que represente o Brasil, né? Que represente brasileiro, tá? Então, aqui no Brasil, nós tínhamos podemos dizer, três tipos de povos, né? Nós tínhamos os negros, tá? Nós tínhamos o europeu, né? O português, e tínhamos o índio, certo? E qual desses três seria o melhor para representar o brasileiro, representar a identidade nacional do homem brasileiro?
O negro não poderia, porque o negro era, além de ser escravo, era africano, então não tinha como, né? O europeu muito menos. Então aí nós temos o índio. E o índio, pessoal, ele vai ser o melhor representante do homem brasileiro, tá? Da nação brasileira. Então vejam só, que todas essas, como é que eu posso falar? Todos esses aspectos, né? Contribuíram para essa nova nação. Temos o início do romantismo, quando, em 1836, com a obra Suspiros Poéticos e Saudades, de Gonçalves de Magalhães, certo? Então, o romantismo inicia aí no Brasil com a publicação dessa obra. Gente, eu não sei se eu já falei para vocês, mas, assim, uma escola literária, ela nunca tem vamos dizer, ela não tem uma data certa para finalizar, né? Os escritores, eles não pensavam assim, essa escola literária vai finalizar nesse dia, neste ano. Não era bem assim. Uma nova escola surgia com a publicação de uma obra, tá? Que tivesse características daquela nova tendência. Então, aí o romantismo surgiu no Brasil com a publicação dessa obra, certo? Outra coisa importante que eu tenho para falar para vocês é que as escolas literárias, elas têm uma característica de ping-pong. Como assim, Úrsula? Vamos lá. Vamos dizer que surgiu uma tendência, tá? E aquela tendência está falando sobre um assunto determinado, aí surge uma nova tendência, que surge para criticar essa tendência anterior, e aí depois surge outra que resgata características da anterior. Então, vejam só que interessante. Aí o romantismo ele vai contra o arcadismo, tá? E retoma os preceitos do barroco europeu e brasileiro. Veja só, né? Surgiu aí o barroco, aí depois veio o arcadismo criticando, né, o exagero do barroco, e aí surge o romantismo criticando o quê? O arcadismo e retoma características do barroco. Então, as escolas literárias, elas têm essa característica de ping-pong, tá? Quando vocês perceberem nessa escola literária vai ter um pouco de características do barroco, é justamente por isso, tá? Por esse efeito aí ping-pong, ok? Então vamos entender aqui um pouco melhor, né? O que é o romantismo? Gente, o romantismo ele é considerado um movimento que possibilitou a mudança de um estilo de vida, tá? Principalmente do campo artístico. Então, foi nesse período que nós tivemos a mudança de liderança, passou da aristocracia para a burguesia. Aristocracia é o quê? Aquelas pessoas que já nascem, né, com privilégios por nascer em uma família de boas condições financeiras, tá? E por isso atingem o poder, né, muito cedo, por conta dessa herança, tá? Mas aí, o que acontece? Nesse período, a burguesia estava em ascensão, tá? E é tanto, como a burguesia estava em ascensão, estava crescendo, né, economicamente e no poder, a burguesia, pessoal, no século XIX, surge o quê? Surge, por meio da burguesia, surge o gênero romance, tá? Que é considerado o gênero da burguesia. Por quê? Quando a gente fala em romance, não estamos falando necessariamente em uma historinha de o homem se apaixona pela mulher e a mulher se apaixona pelo homem. Não é isso que nós estamos falando, tá? Quando a gente fala em romance, estamos falando de um gênero literário que é caracterizado pelo quê? Por se tratar de uma narrativa mais longa, uma narrativa que é dividida em capítulos, tá? Então, aí surge o gênero romance com a burguesia, certo? E por que o gênero romance é conhecido como gênero da burguesia? Porque o romance surgiu para suprir as necessidades da burguesia, tá? Para falar, a burguesia queria ouvir mais sobre eles, né? Da cultura, do comportamento, dos amores, da forma de se vestir, queria saber de tudo, né? De tudo que era referente à burguesia, certo? Então, o gênero romance surge com esse intuito, tá? De falar sobre a burguesia.
Nós temos aí também que o romantismo tem a tendência idealista, como eu já disse, né? Poética e carece do objetivo. Gente, o arcadismo, ele tinha essa característica de ser bastante objetivo, porque era racional. Já o romantismo não, o romantismo ele vai contra essa objetividade do arcadismo, tá? Por isso que aqui eu coloquei que carece do objetivo, tá? O romantismo é totalmente contrário ao arcadismo. É tanto que o romantismo vai valorizar o quê? A subjetividade, tá? E não a objetividade. E o romantismo valoriza as forças criativas, a fé. Vejam só, o romantismo resgatou, né, a religião, a característica marcante de quê? Do barroco, certo? A fé. Vai valorizar o que mais? A paixão, né, a intuição e a pátria acima de tudo. Por quê? Porque o romantismo surge logo depois da independência do Brasil, então está totalmente voltado para esse sentimento nacionalista, certo? Pode-se dizer que a expressão principal do romantismo é liberdade, justamente por esse mesmo motivo, né? A gente está vivendo um momento que o Brasil estava liberto, né? Foi separado do domínio da corte portuguesa, ok? Então, romantismo no Brasil. Podem se destacar 3 gerações do romantismo brasileiro. Gente, o romantismo é uma escola literária bastante extensa para ser estudada, porque se divide em 3 gerações, tá? Nós temos aí a primeira geração, segunda geração e terceira geração. Cada uma com as suas respectivas características, temáticas, certo? Então, vamos para a primeira geração, ok? Nós temos aí na primeira geração, ela é conhecida como nacionalista ou indianista, certo? Então, pessoal, quando falamos na primeira geração, nós temos que lembrar que ela ficou conhecida como nacionalista ou indianista. Por quê? Porque nessa geração, né, na primeira, exaltou a natureza do Brasil e o indígena, certo? Então, é por isso que ela é conhecida como nacionalista indianista, certo? Além de exaltar a natureza, o índio também exaltava muito a pátria, certo? Então, são características dessa geração o quê? A pátria exaltada, tá? A natureza exuberante, exaltação do ideal nacional, qual era o ideal nacional? O ideal de liberdade, tá certo? O amor idealizado, o índio como herói que representava a identidade do brasileiro, né? A identidade do Brasil, identidade nacional, certo? Então, pessoal, logo na primeira geração, o que acontecia? Os escritores queriam expor esse sentimento, essa paixão pela pátria, já que estava o sentimento de liberdade estava à flor da pele por conta de recentemente, né, o Brasil ter sido separado da corte portuguesa, então era isso, essas características eram predominantes, tá, na primeira geração. Nós tivemos aí como principais autores deste período o Gonçalves Dias, Gonçalves de Magalhães e Araújo Porto Alegre. Tá? Esses foram os principais. O Gonçalves de Magalhães foi ele quem inaugurou o romantismo aqui no Brasil com a publicação, né, da obra Suspiros Poéticos e Saudades, como eu já havia falado antes. Okay? Na segunda geração, nós temos o quê? Essa geração ela ficou conhecida como o mal do século, ou geração byroniana e ultrarromântica. O que acontece? Por quê? Porque ela foi fortemente influenciada por Lord Byron, tá? Então, e outro detalhe, essa geração ficou conhecida como o mal do século e ultrarromântica por alguns motivos, algumas razões, tá? O que acontece? Na segunda geração,
o que perdurava nessa segunda geração? O pessimismo, as dúvidas, desilusões, tá? A saudade da infância. Então, aqui vai ser uma geração que vai tratar de temas mais sombrios, tá? O sentimento aqui vai estar mais exacerbado do que a geração é conhecida como ultra romântica. Veja só que além de ser romântica, é ultra romântica. Então, aqui, pessoal, os escritores românticos vão tratar das suas lamúrias, do seu sofrimento, da sua dor, né? Essa geração ela é marcada pelo egocentrismo, né? Que vai falar muito do quê? Do eu, certo? O eu aqui é o mais importante. Não que os autores não vão tratar de maneira geral, de maneira universal as temáticas, vão tratar de maneira mais pessoal e não impessoal, certo? Aqui o amor vai ser aquele amor, o amor mais exaltado possível, tá? A morte, gente, a morte vai ser um dos assuntos principais prediletos, tá? Desses autores, desses escritores românticos, tá? Nessa época, na segunda geração. Tanto que ela é conhecida como um mal do século, tá? Por quê? Uma curiosidade é que os autores do romantismo, eles morreram bem jovens, porque naquela época, o que estava acontecendo, né? Um surto de tuberculose, né, estava acontecendo, e eles, por viverem uma vida bastante boêmia, tá, de bares, né, então acabavam que muitos ficando doentes, né, por conta do surto da tuberculose, e acabavam que morreram jovens, né? Consideravam que a morte era a solução para os problemas, tá? Era a libertação do sofrimento, né? E eles escreviam sobre isso, tá? Tanto que muitos jovens que liam aquelas obras acabavam que se inspirando, né? E cometendo muitas vezes, né, o suicídio, tá? Por quê? Porque viam na morte a libertação do sofrimento, tá? Por exemplo, do amor não correspondido, né? Então, muitos jovens acabavam se inspirando naquelas obras. Pessoal, outro detalhe dessa segunda geração, a natureza ela participa do sentimento amoroso. Ou seja, os escritores românticos veem na natureza uma forma de escape também, uma forma de fugir daquele sofrimento. A natureza ela se torna uma amiga, uma confidente, tá? Para que eles possam contar, né, o seu sofrimento, desabafar. E sabemos, né, como a natureza não fala, como é que ela poderia espalhar, né, essas, como é que eu posso falar? Essas confissões. Então, a natureza era uma amiga, uma confidente deles, né? Então, era outra maneira de escape, né, do sofrimento, era se voltar para a natureza e ficar lá conversando, né? E se libertando das suas dores, das suas lamúrias, do seu sofrimento, né? Então, a natureza é bem importante também nessa segunda geração. Tá? Nós temos aí como os principais poetas desta geração o Álvares de Azevedo, Cassimiro de Abreu, Junqueira Freire e Fagundes Varela. Tá? Esses são os principais da segunda geração. Temos, finalmente, a terceira geração, que ela é conhecida como condoreira ou social. Por quê? Porque essa terceira geração ela vai se voltar para assuntos sociais, tá certo? Como, por exemplo, a escravidão, ok? Então, ela é marcada por uma poesia social e libertária, ok? E por que ela é chamada de condoreira? Gente, usaram o símbolo condor, tá? Que é uma ave que ela faz voos muito altos, né? E esse voo muito alto é sinônimo de quê? De liberdade. Então, se essa geração ela vai tratar de assuntos sociais, né? Trazendo aí uma poesia libertária, nada melhor como
ser representada pelo condor, né? Por esse pássaro, certo? Então, aqui nós temos como principal poeta o Castro Alves, que é conhecido como o poeta dos escravos, tá? Porque ele escrevia belíssimas obras, tá? Tratando sobre esse assunto, né? Sobre a escravidão. Mas não só, né? Sobre os horrores da escravidão, a poesia lírica, né? Que ele vai tratar de quê? Do amor sensual, tá? A mulher, ela, nessa poesia sensual, ela já participa do sentimento amoroso, porque até então, na segunda geração, a mulher, ela ainda é aquela mulher inacessível, tá? Que o homem, ele idealiza de tão perfeita a mulher que ele não consegue chegar, aliás, que ele não consegue tê-la para ele. É por isso que vai causar todo aquele sofrimento, tá? Do amor, lembram lá da dualidade que eu falei? Amor e dor. Ele não consegue ter a mulher, né, para ele, de tão perfeita que idealiza, e aí ele vai acabar sofrendo, né, e escrevendo sobre essas suas dores, né, desse sentimento não correspondido. Podemos até dizer desse amor platônico, né, porque é um amor unilateral, onde só uma das partes sabe, né. Então, vejam só, como o homem, ele é o mesmo em todas as épocas. O que muda? O estilo. Amor platônico. Quem nunca sentiu amor platônico, né? Então, amor platônico, ele, vamos dizer que esse sentimento individual, unilateral, ele faz parte aqui do romantismo, certo? Então, vamos ver aqui, pessoal, as principais características do romantismo, certo? As principais características são estas. Culto à natureza, né? Eles valorizam muito a natureza, tá? O homem romântico, ele ama a natureza, certo? Vamos seguir, né? Para a próxima característica, que é o rompimento com a tradição clássica. Aqui, pessoal, a gente percebe o quê? Outra contradição, né? Outra oposição em relação ao arcadismo. Enquanto o arcadismo era conhecido como neoclássico, por resgatar a tradição clássica, né? Greco-latina, já o romantismo, ele rompe com a tradição clássica, tá certo? Então, o amor platônico e idealismo, né, como eu falei, esse amor unilateral, né, de idealização da mulher, idealização do amor, idealização da natureza, né? Então, já disse idealização da mulher. Agora, nós temos também o subjetivismo e egocentrismo, né? O subjetivismo que vai tratar muito da questão aí do sujeito, do eu. O egocentrismo também, né? São duas características semelhantes, tá? Que vai ter muito essa questão pessoal, tá? Nós temos aí o nacionalismo e o fanismo, que vai exaltar a nação, a pátria, tá certo? Nós temos também os sentimentos exaltados, né? Os sentimentos de maneira super valorizada, tá? A religiosidade, né? Resgatada lá do barroco, e ela aparece novamente aqui no romantismo, certo? A figura feminina na visão dos escritores românticos, né? Então, a mulher no romantismo, pessoal, era representada muitas vezes como um anjo, uma pessoa poderosa e inatingível, tá? Mas em outros casos podia ser retratada como demônio, capaz de mudar a vida do homem. Então, vejam só, a mulher era tão perfeita para eles, tão inatingível, né? Porque de tão perfeita eles não conseguiam tê-la. Então, era considerada como um ser divinal, um anjo, tá? E outras vezes como um demônio, né? Capaz de mudar a vida do homem. Porque quando ele, vamos dizer assim, o homem romântico altamente apaixonado com aquele desejo de ter a mulher amada, mas não podia tê-la, né? Então, ela, nesse momento, ela não se tornava mais um ser divinal, mas
vamos entender aí, nesse sentido, ela se tornava o demônio da vida daquele homem, né? Que ele ficava tão louco, desesperado por aquela mulher amada, que muitas vezes acabava até cometendo suicídio, né? Buscando, né? Se libertar daquele sofrimento por meio da morte. O escapismo, né? O escapismo, né? Nós temos aí conhecido como mal do século, tá? As características do mal do século estão apresentadas entre os sentimentos do protagonista, normalmente são de melancolia, ódio, rancor ou medo. Então, esses sentimentos, né? Principalmente lá na segunda geração, tá? Que é a geração conhecida como mal do século, byroniana, ou ainda ultrarromântica, tá? É onde esse sentimento, assim, mais obscuros, tá? E bem exacerbados vão acontecer. Esse sentimento de melancolia, de ódio, rancor, medo, vai estar muito presente aí na segunda geração, né? E vai ocasionar, aliás, vai refletir nessa forma de escape para o sofrimento, né? Vendo aí na morte uma solução, tá? Então, outra forma de escapismo é o culto à natureza, né? O autor romântico, ele é fascinado pela natureza, tá? Ele ama a natureza, ele transforma a natureza em uma personagem que reflete o eu, tá? Portanto, ela assume as emoções, como tristeza, e esbanja a exuberância diante da alegria e das conquistas do indivíduo. Ele transforma a natureza como um reflexo do eu. Aqui eu trouxe, né, um trecho de um poema, tá? Um poema de Gonçalves Dias, que diz assim, ó: nosso céu tem mais estrelas, nossos vasos têm mais flores, nossos bosques têm mais vida e nossa vida mais amores. Então vejam aí a exaltação da natureza, né? Dizendo que o nosso céu tem mais estrelas, porque aqui, quando Gonçalves Dias escreveu esse poema, ele não estava aqui no Brasil, tá? É por isso que ele fala que o nosso céu tem mais estrelas, porque ele relembra aí do Brasil, né? A pátria, a nossa pátria. Fala que as nossas vasos têm mais flores, os nossos bosques têm mais vida. Vejam só aí a exaltação das belezas naturais aqui do Brasil, né? Muito bem. Então, pessoal, essa é a aula de hoje, tá certo? Eu espero que vocês tenham compreendido. Eu sei que aí no fundo está aparecendo um barulho, porque, infelizmente, aqui em frente está ocorrendo o quê? Uma obra, né? E aí, infelizmente, né? Acontecem essas questões. Então, pessoal, é isso. Qualquer dúvida, vocês podem perguntar no privado, tá certo? Em relação à atividade, eu vou estar lá no grupo informando a vocês, certo? Beijo e até mais. Tchau, tchau.